Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a manifestação pró-anistia do Bolsonaro e do seu entorno, que na minha avaliação se mostrou um fracasso retumbante. Inclusive, eu ousaria dizer que foi o segundo fracasso consecutivo do Bolsonaro com a intenção clara, né, de buscar perdão para si e não para os presos de 8 de janeiro, que Bolsonaro e seu entorno tentam buscar anistia para o comandante e não para os comandados. E eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa avaliar nessa manifestação. Muito embora o ponto alto tenha sido Bolsonaro tentando falar inglês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Uma vergonha, shame. A gente vê outros pontos dessa manifestação que eu quero conversar aqui com vocês. É muito claro, ou pelo menos ficou claro para muita gente que se interessa pela política, de que sim, Bolsonaro e todo o seu entorno, eles iriam levar mais pessoas para essa manifestação, até porque a outra forma como foi convocada, muitas pataquadas, mudança do monte da campanha, mudança do local, enfim, a gente viu que a outra estava meio que fadada ao fracasso. Eu trouxe aqui análise para vocês com uma ressalva de que a gente precisava sim olhar para a manifestação dos 6 de abril para a gente poder ter uma avaliação mais assertiva, digamos assim. E chegou o dia 6 de abril, a gente viu o quê? Que foi um fracasso, foi sim. Eu havia estimado aí entre 40 a 80 mil pessoas. A gente viu que a All in Common, a ONG, né, junto com a USP faz essa aferição, disse que estavam mais ou menos 50 mil pessoas, né? Mais ou menos é isso que a All in Common e a USP estão dizendo. A Poder Data diz que estavam mais ou menos 60 mil pessoas, mas o Eduardo, o patriota de geleia, o valente de geleia, diz que jornalistas independentes, ninguém sabe que jornalistas são esses, nem que dados utilizaram, mas segundo o Eduardo estiveram lá quase 800 mil pessoas, né? Na cabeça dele, então a gente poderia assim concluir que passaram lá 1 milhão de pessoas. É triste, mas esse tipo de narrativa bolsonarista. Então essa manifestação nos traz muitas coisas para a gente analisar e analisar com muita cautela e muita lucidez. Bolsonaro faz esse evento convocando toda a militância, um evento onde nós tivemos 100 parlamentares entre senadores, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, um evento onde nós tivemos governadores, 7 governadores presentes. Cláudio Castro, em cima da hora, declinou, justificou que foi por conta das chuvas. Ainda assim, nós tivemos 7 governadores presentes, além do promotor de eventos, né, do promotor de eventos Silas Malafaia, que coordenou e supostamente custeou o evento, chamou vários empresários. Então, 50 mil pessoas, eu acho que ainda assim que seja um número elevado, que um líder político consiga mobilizar. Bolsonaro até agora é líder inconteste da direita, isso não está aqui sendo discutido. Sim, ele leva muito mais gente que Lula, inclusive para aqueles que gostam sempre de fazer comparações polarizadas e não entendem que a análise de acordo com o contexto, é que eu estou analisando
o contexto da última manifestação do Bolsonaro pedindo anistia já com ele mesmo. Então, eu estou analisando a pujança e a capacidade de manifestação ou de mobilização, melhor dizendo, do próprio Bolsonaro. Mas para aqueles que falam, e o Boulos leva quanto? É só você ver aqui na tela que eu sei que sim, Bolsonaro mobiliza muito mais gente, 10, 15, 20 vezes mais pessoas do que a esquerda como um todo, que dirá com relação ao PT. Mas a questão não é essa. Se Bolsonaro, com 100 parlamentares, 7 governadores, um aparato de apoio que teve dos empresários, com um vídeo que Nicolas tentou lacrar, mesmo assim o vídeo foi divulgado, né? Flopou, mas foi divulgado, com Michele presente e várias outras pessoas. Bolsonaro usou a família da Débora, não só da Débora, mas usou crianças que as mães estão presas para tentar fazer todo tipo de apelo emocional. Não convenceu. Mesmo ele tendo mentido que há supostamente a vontade popular. Não, as pesquisas mostram que não é o tema de interesse da população brasileira. Ninguém está pedindo ou está interessado na anistia para essa galera de 8 de janeiro. Então o evento flopou sim, a anistia não é pauta. Inclusive o Rogério Marinho, o senador do PL, ele bem colocou, é prerrogativa do Congresso. Se é prerrogativa do Congresso, o que está se discutindo a anistia nas ruas? Eu tenho questionado isso aqui. Por que eles estão fazendo isso? Para tentar pressionar o Congresso Nacional. Esse é o modus operandi do bolsonarismo, um dos, né? Porque Silas, virulento e beligerante que ele tentou afrontar o Hugo Mota, claro, além do Supremo, que a gente vai chegar lá, chamando que é vergonha da Paraíba e tudo. E quem não lembra que os bolsonaristas fizeram basicamente a mesma coisa com o Rodrigo Maia, quando ele era presidente da Câmara dos Deputados, 19, 20 mais ou menos, que inclusive acabou melando de vez relacionamento entre Rodrigo Maia e o próprio Bolsonaro, porque bolsonaristas eles são assim, eles são autoritários. A forma deles de agir é nisso, sabe? Nessa coisa beligerante, autoritária, agressiva, é deles. Até porque o capitão deles faz isso. Mas a galera adora, eu repito aqui, o macho virulento, beligerante, que se diz corajoso, que diz que tem testosterona, para eles acolherem. Com todo respeito, parece que muita gente tem daddy issue ou mommy issue. Tipo carência de mamãe, sabe? Ou carência de papai. Aí vê um Bolsonaro que se diz defensor do Estado máximo, que na verdade não, ou defensor do Estado mínimo, mas que na verdade não. Ele é defensor do Estado máximo, sim, porque ele é do Centrão e sempre se beneficiou com o Centrão. Finge que defende o Estado mínimo para, através dessa suposta defensoria que ele faz do Estado mínimo, ele consiga crescer no projeto de poder dele que está dentro do Estado máximo. É isso que o Bolsonaro faz. Engana quem? Os já enganados, porque eles falam para os já convertidos. Então, ele tenta, o Silas tenta falar para o Hugo Mota que o Hugo, né, é vergonha do Brasil para não brincar com o povo. Se quem tocar com o povo, porque de verdade está esgotando essa ameaça, essa agressividade, essa violência, essa tática que eles usam está se esgotando. O povo está cansado, porque toda vez que eles usam isso, dá em nada. Bolsonaro falou, ninguém vai pegar meu celular. Pegaram o celular dele. Bolsonaro falou, não cumprirei ordens de Moraes. A galera, teve que cumprir. Teve que cumprir. Então, essa tática está se esgotando, sabe? Agressividade, só da mentira que ainda está pegando, porque a galera é incauta, inculta e se informa através dos canalhas, através do Bolsonaro, da rede de desinformação do bolsonarismo e, claro, dos congressistas do PL que adoram
uma fake news na sua maioria. Então a gente vê que Bolsonaro, ele utiliza dessa questão ainda, que as pessoas gostam dele, que as pessoas o admiram, para ele fazer todo tipo de manobra política. E ele faz o que? Toda vez que convém, bota Silas como para-choque. Quem é Silas? Silas não é congressista, é promotor de eventos, é cabo eleitoral religioso do Bolsonaro. Eles põem Silas para tentar falar aquilo que eles às vezes querem, mas não podem por outras questões, até políticas, né? Aí botam Silas. E Silas acha que está acima da lei, que tem salvo-conduto, que ele pode e deve falar o que ele quiser, que nada vai acontecer. A sensação que eu tenho é essa. A impressão que eu tenho é que Silas acha que ele está acima da lei, ele pode falar tudo. Ele, inclusive, fala, se você vê, você fala, meu Deus do céu, o cara é um operador de direito. Vocês não honram a farda que vestem! Fala do jeito que ele quiser, no tom que ele quiser, ninguém fala nada. Mas se fosse uma mulher falando naquele tom agressiva, olha louca, e por aí vai. Mas Silas pode, ele é homem, ele é líder religioso, não é mesmo? Assim sendo, ele diz pro Hugo que, né, ameaça, como eu falei, muito embora essa tática, na minha opinião, esteja se esgotando, ele ameaça o Hugo. Ah, olha, se mexer com o povo, a revolta do povo. Ele só se esquece de dizer que para pautar, o Hugo já falou, tem que ter apoio de 6 partidos. Até agora, Sóstenes tem apoio de 4 partidos. Cadê o apoio dos 6 partidos? A anistia não é uma questão política? Cadê os outros partidos? Eles agem só na mentira. Sóstenes tinha falado que tinha apoio de 310 congressistas. Eu falei, gente, que mentira. Agora ele falou, não, a gente na verdade tinha de 257. Ué, 257 é a maioria absoluta da Câmara dos Deputados. É o que a lei diz, né, que é apropriado, que é pertinente para se pautar. Então por que ainda não se pautou? Não é lá no Congresso lá que tem que se discutir? A conta não fecha. Então é para pressionar, para demonstrar ou tentar demonstrar força política. Aí a gente viu Michele Bolsonaro indo lá com um discurso religioso, mas a gente tem que apontar que bem menos religioso que das outras vezes que ela se colocava, né, como a supra-sumo da espiritualidade, né, como a sumidade espiritual. Ela se colocou várias vezes e dessa vez ela se colocou menos de maneira religiosa, de maneira mais política, na minha opinião. A gente viu um discurso de uma Michele fazendo uma manobra para falar pro Fux. Ah, não joga seu nome na lama, sabe? Meio que buscando atrito lá entre os ministros do Supremo, né? Tipo, diverge. Como vocês sabem, eu falei aqui, o Fux tinha meio que aberto aí uma possibilidade de divergência com relação aos excessos, a gente já falou aqui, das penas. Aí ela fala, né, tipo, se coloque, não deixa seu nome ser jogado na lama. E a gente viu a mesma tática Silas fazendo. Não pensemos que é genuíno, que foi coincidência, não. Silas fala isso também para os outros ministros do Supremo, tipo, vocês vão deixar Alexandre fazer o que ele quer, esse covarde, autoritário. Eles têm que decidir se Alexandre é covarde ou se ele é autoritário. Vocês vão deixar? Vocês não vão agir? Meio que, sabe, plantando a sementinha aí da discórdia lá no Supremo. Sabendo eles muito bem que no Judiciário há sim um corporativismo. No Supremo, por óbvio, não é diferente com os 11 ministros. Tanto no colegiado dos ministros, tanto na primeira e na segunda turma tem sim toda essa questão de corporativismo. Até porque eles sabem muito bem qual que é o modus operandi do Silas Malafaia. A agressividade, a virulência, e essa questão toda que eu repito, na minha opinião, tem se esgotado, está se esgotando essa tática. Aí Michele usa disso para chamar Fux, meio que para ajudá-los. Ao mesmo tempo que ela usa a questão religiosa, cita aí
uma presa política, e ela diz, olha, não deixa ela morrer na cadeia. Ué, essa galera tem que decidir se acredita em Deus ou se acredita em homem. Se a fé e a confiança deles está em Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e dono de todas as coisas, ou se acredita no homem. E aqui eu quero apresentar para vocês o nosso pastor Silas Malafaia, junto também, cadê o padre? Sobe aqui, padre. Cadê o padre? Tá chegando. Vem cá, padre Kelmo. E aqui também, vem cá, o representante da religião matriz africana, Sérgio Pina, o pai de santo, Sérgio Pina, que está aqui pelo Brasil. Luiz Fux, eu sei que o senhor é um juiz de carreira e o senhor não vai jogar o seu nome na lama. Nós temos aqui a Dalgisa, de 64 anos, que está doente. Não deixe a Dalgisa morrer, Luiz Fux. Porque a partir do momento que ela diz que, tecnicamente, supostamente, é Fux que vai evitar, livrar essa senhora da morte, ela tira automaticamente a autoridade, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Não é essa galera que ora por tudo e consegue. Ela disse, inclusive no discurso, que ela ora ou tem orado pela família do Alexandre de Moraes, pela esposa, pelos filhos. Quantas vezes nós oramos pela senhora Viviane, esposa de Alexandre de Moraes, e pelos seus filhos? Essa galera tenta, na sutileza, ameaçar com ataques espirituais. Com ataques espirituais. Só engana quem não tem o mínimo de envergadura, entendimento, discernimento espiritual. Só essa galera que eles enganam. Porque, sinceramente, se ela tem orado pela família do Moraes, pelos filhos e pela mulher do Moraes, e que isso cabe naquela manifestação que é política? Não cabe. Mas eles fazem porque eles têm que utilizar o sagrado nome de Deus em vão para eles tentar convencer aqueles evangélicos que, infelizmente, são manipulados. E essa gente que faz essa manobra é filho e filha de Belial. É filho e filha de Belial. É isso que eles fazem, sabe? Falar o sagrado nome de Deus em vão. Ora, é só orar, ajoelhar e clamar para que Deus tenha misericórdia da vida dessa presa. Mas não. Quando convém, Deus está do lado deles e luta do lado deles. Quando Bolsonaro perde, aí já cadê a força divina que eles acreditam e o poder divino que eles tanto falam? Aí não, aí é para lutar na justiça. É tudo contraditório porque eles sabem que a galera não vai se dar o trabalho de analisar, de parar para pensar e falar assim mesmo. Não faz sentido. Eles botam a galera para tentar lutar uma luta espiritual, sendo que o dono do exército espiritual é Deus e não precisa de homem para fazer luta espiritual. Inclusive é o contrário. Quando o homem vive luta espiritual, ele clama a Deus que está no mundo espiritual para que seja seu escudo e proteção no mundo material. É assim que funciona. Mas Michele foi nessa onda. Além de Michele, eu anotei aqui o Nicolas e o Caiado, que eu quero até falar com vocês sobre Nicolas e Caiado. Eu vou primeiro falar do Caiado. Caiado para mim foi uma decepção, no sentido da palavra, porque Caiado é um político que eu acho técnico. Já falei aqui para vocês que foi presidenciável lá em 89, um médico que não foi negacionista, pelo menos na pandemia, não foi canalha para entrar na onda da narrativa bolsonarista anti-vacina, se colocou pró-ciência. E aí, quando ele lança a pré-campanha dele, me corrigindo, porque vocês sabem, até as convenções partidárias, nenhum candidato ou postulante pode se colocar como candidato. Ele tem que se dizer pré-candidato e não candidato. Então, a sua pré-candidatura lá no Centro de Convenções de Salvador, onde ele recebeu o título de cidadão baiano, ele foi bem taxativo.
Ele falou que ele é descabrestado. Ele falou que ele não andava na aba de nenhum político. Ele falou que ele não era colete de político. Ele falou que ele não era preposto de ninguém. Eu, inclusive, falei, nossa, que discurso contundente, que discurso que mostra um pouco de fibra moral. Porque a gente viu Caiado desvinculando de Bolsonaro, porque Bolsonaro tentou fazer dele um vassalo nas eleições de 2024. Ele não aceitou, ele apoiou o Mabel, que logrou êxito e acabou conseguindo a prefeitura de Goiás. O Bolsonaro apoiou o Fred, eles trocaram farpas públicas, ainda assim Caiado se manteve firme nas suas convicções. E quando ele faz esse discurso lá no Centro de Convenções de Salvador, eu pensei, nossa, que legal que o Caiado está se colocando como o nome da direita, sem canelice, muito embora também eu saiba, eu tenha dito aqui, que Caiado, ele ainda não tem um protagonismo nacional, então ele busca visibilidade através do Gustavo, não duvido, daqui a pouco do próprio Pablo, quem sabe se o Pablo não vai ser vice de Caiado, não é mesmo? Então, quando ele faz esse discurso, ele mostra claramente que ele não estava buscando, pelo menos, né, que a gente achou, tendo em conta o discurso dele, que ele não estava buscando a aprovação de Bolsonaro para ele ser um nome à direita. E o que ele faz? Ele se subjuga a Bolsonaro. Ele vai lá na manifestação de em cima da hora, digamos assim, porque só havia até então 7 governadores confirmados, ou tendo tido confirmado presença, e suddenly, de repente, ele confirma a presença, ele vai, aí aproveita para fazer uma defesa pró-anistia, sendo que ele lá no evento da pré-campanha dele, ele não tocou na anistia, porque era conveniente, era oportuno, uma vez que Caiado sabe que não, o que o brasileiro, na sua maioria, almeja é questão de segurança e da economia, e não anistia já. Tanto assim repito, que lá no Centro de Convenções de Salvador, ele não deu um pio sobre a anistia já. Mas aí, ele que diz que era descabrestado, ele vai lá na Avenida Paulista, para ele fazer o quê? Prestar uma ode ao capitão, para tentar, né, pegar uma fatia aí do eleitorado da suposta direita, que eu digo aqui, a direita brasileira tem se mostrado muito covarde, muito inerte, e das poucas coisas que eu concordo com o Olavo de Carvalho, pouquíssimas coisas, é isso. Brasil, até agora, né, só vou abrir parênteses para botar o até agora, não tem direita, tem bolsonarismo. Frase que inclusive bolsonarismo ou bolsonaristas incultos e incautos, que são incultos e incautos, que são, usam de maneira errônea. Olavo não falou, aqui só existe bolsonarismo, o Brasil não tem direita. Ele quis dizer, a direita brasileira é inerte, ela não age, o que age é bolsonarismo. Então, portanto, não existe direita, existe só bolsonarismo. Ele não falou, bolsonarismo representa a direita brasileira. Não existe direita, porque essa direita não se coloca, não busca protagonismo. É bolsonarismo que existe. Tanto assim eu arrisco a dizer mais, depois da nossa redemocratização, tirando Fernando Collor, em 79, que a gente pode talvez colocá-lo na questão política de direita, nós não tivemos direita governando o Brasil, ou um político que se diz de direita. Fernando Henrique, o próprio PT colocou por muitos anos, por narrativa, como de direita, mas a gente sabe que o PSDB nunca foi de direita. Então a gente vê que por conta disso, muita gente de direita apoiou o bolsonarismo, chegou no poder, agiu muito mais como centro-esquerda, o Bolsonaro e o seu governo,
do que a direita como um todo. Então a gente vê que Caiado vai nessa manifestação, na minha avaliação, para buscar visibilidade, e acho que não só ele, Ratinho Júnior, Tarcísio, Caiado, Castro não foi, né? E o Zema, eles vão lá para se humilhar, para fazer igual parasitas de voto, sabe? É triste ver homens sem envergadura moral, sem fibra moral, para ir lá, sabe? Igual um parente que aí ele é grande, né, latifundiário, cheio de terra, não sei o que, ele não tem filhos, aí, ou se não, mesmo ele tendo filhos ou não, ele tá na dúvida, a outra parte, os outros 50% da herança, se ele vai dar para outras pessoas, e aí os sobrinhos, tomando ciência disso, ficam, mesmo não gostando do tio, mesmo nunca tendo visitado o tio, ou até às vezes odiando o tio, eles vão fazer visitas esporádicas só visando que eles sejam colocados aí na fatia da herança. Me pareceu isso que esses governadores fizeram. Os que pretendem ser presidenciáveis ano que vem, se humilhando pro Bolsonaro, indo lá, Tarcísio, sabe, que é camalhão, quando convém ele é legalista, quando não convém ele extrema por um lado, vira um autoritário, entra na narrativa que não convence. Uma vergonha de verdade para esses supostamente presidenciáveis. Agora, sinceramente, o Caiado foi que eu falei não. Foi prestar vassalagem, foi subjugar 2 dias depois de ter falado o contrário. É uma vergonha, porque eles acreditam na memória curta do brasileiro. Às vezes eu tenho cá para mim que o político brasileiro, ele acha que os brasileiros não têm memória, de verdade. Porque eles fazem coisas que, se você parar para pensar, eles fazem deliberados. É deliberadamente, tipo, não, essa galera não vai associar, juntar Lé mais Cré para Lé Cré. Essa galera não sabe fazer isso. E o senhor Nicolas, antes da gente chegar no discurso de Bolsonaro, eu anotei aqui. O senhor Nicolas, de verdade, é um triste caso do que infelizmente, a política se tornou, principalmente depois de 2018. Porque a gente começou a ver todo tipo de gente que não tem um mínimo de preparo, gente que não entende sobre política, que não sabe absolutamente nada sobre política, se candidatando. Por quê? A internet trouxe visibilidade e oportunizou gente que tem carisma e uma boa oratória a ser catapultado a algum tipo de fama. E a galera, quando consegue isso, a galera que não tem o mínimo de instrução, vai para a política. Começou lá com, no meu entendimento, lá com Tiririca, quando Tiririca começa, vota em mim, pior que tá, não fica. Zoando, fazendo pergunta retórica, jocosa sobre o que faz um deputado federal, que ele até então não sabia, mas é só a galera ter votado que depois ele contava. Enfim, foi votado, puxou muita gente com ele, por conta disso, depois a legislação eleitoral botou cláusula de barreira para um incauto e inculto não puxar tanta gente sem uma regra específica. E a gente começou a ver desde essa época, surgiu todo tipo de gente. O delegado Cunha, eu tinha falado com meu marido, eu falei, ele vai se candidatar. E não deu outro. E foi eleito. Nicolas, a mesma coisa. Nicolas, para mim, é muito mais tiktoker do que político. Mas é alguém que tá aí com visibilidade, inclusive capital político. A gente viu as pesquisas, mostram ele em primeiro lugar para o governo de Minas. E eu não duvido
que ele seja o próximo mito de muitos. Eu não duvido, eu não duvido. E a gente vê Nicolas, que fala cabeleleila, quem quiser tem um vídeo aqui que eu fiz, onde ele, naquele vídeo que eu fiz o react sobre o vídeo canalha, que ele tenta comparar Rosa Parks com a Débora, né, o movimento como um todo, ele fala cabelelela, um deputado federal. Mas é essa galera, é essa gente que o povo quer votar, que o povo idolatra. E é esse Nicolas, canalha, mentiroso, oportunista, que vai lá na Paulista, depois do flop daquele vídeo que não colou, porque diferente do Pix, a anistia não é pauta para ninguém, a não ser para os canais oportunistas que estão costurando e arquitetando perdão para o Bolsonaro. Ele chama, né, o Supremo de abusivo, Alexandre de covarde, eles têm que decidir se ele é covarde ou não. E ele, né, chama Barroso de debochado e ele fala da corrupção e do autoritarismo. Aí eu quero que a gente juntos veja a canalice do Nicolas. Nicolas fala dos traficantes e corruptos que não estão presos há 15 anos. Gente, o presidente do partido de Nicolas foi preso, condenado no mensalão. Valdemar da Costa Neto. Mas para ninguém isso traz nenhum tipo de desconforto. Nem para o próprio Nicolas. Claro, porque ele sabe que a galera tem memória curta. Então, são outros corruptos que eles estão falando. Sabe, aquela frase, aos amigos tudo, inclusive a eles os favores, não o rigor da lei. E aos inimigos nada, mas a eles, inclusive, o rigor da lei. Então ele se esquece, na verdade não se esquece, ele se apega no esquecimento do povo com relação ao Costa Neto, ele bota outros corruptos no meio. Porque eles acham que a gente é idiota. O próprio Cláudio Castro, quando ele não vai na Paulista por conta da suposta chuva, não teve chuva por conta da chuva, ele diz que ligou para o Valdemar para falar que ele não ia. Ué, não era para anistia? Ou é um movimento, então, político que está aí, capitaneado pelo capitão, pelo Silas e pelo Costa Neto? É isso, e a gente sabe que é isso. Mas é só nesses atos falhos que a gente vê que a gente está certo em analisar dessa forma, com lucidez, porque a gente sabe que é um movimento que eles chamam de manifestação, mas para costurar a anistia para o Bolsonaro. Anistia geral e restrita, inclusive, que eles estão pedindo para Bolsonaro. Por quê? O Costa Neto, tecnicamente, é bandido, mas a galera não é bandido bombadinho no posto. Costa Neto tá solto e é presidente do PL há mais de 25 anos. Há mais de 25 anos. Mas Nicolas diz que outros corruptos que estão soltos. E quando ele fala de autoritarismo, ele se esquece que o próprio Bolsonaro se posiciona como autoritário. Inclusive, eu quero aqui chamar a atenção que quando o ex-comandante da FAB, o Batista Júnior, quando ele, em juízo, porque ele não foi indiciado, em juízo como testemunha, e testemunha não pode mentir, o réu pode ficar em silêncio e pode mentir. Testemunha não pode mentir sobre o risco de cometer perjúrio, né? Por isso que às vezes a gente vê testemunha sair preso de uma audiência, por exemplo, por conta da mentira. Em juízo, Batista Júnior falou que o então comandante do exército, o Freire Gomes, ameaçou prender Bolsonaro se Bolsonaro continuasse com a mentalidade de golpe. Palavras do Batista Júnior.
Batista Júnior disse em juízo, olha, o Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro se ele continuasse isso. Freire Gomes confirmou. É por isso que eles, os golpistas, que inclusive estavam no exército, como Braga Neto, Heleno, o Mário Fernandes e outros kids pretos, eles colocaram ou escolheram o Freire Gomes como inimigo. Porque Freire Gomes deixou claro para Bolsonaro que ele iria prendê-lo. O cara que é autoritário é Bolsonaro, que não aceitou o resultado das urnas, criando todo tipo de celeuma, de atrito, de contaminação na população, mesmo ele tendo sido eleito por mais de 5 mandatos enquanto deputado federal. Mesmo seus filhos tendo sido eleitos através ou pela urna eletrônica. Mas eles criaram a narrativa de que a urna era fraudada porque eles acreditam que a galera é para-choque deles. Então eles que são autoritários. E o Nicolas, um canalha, que ele faz um paralelo para ele falar de que foram anistiados os de 79, ele se esquece, inclusive, ele não se esquece, ele não sabe mesmo porque ele é inculto. Ele não sabe que era outro contexto e que a anistia, inclusive de 79, não foi irrestrita, que a anistia de 79 não foi de um ano para o outro, que a anistia de 79 não foi só para os presos políticos ou para os acusados de subversão, de ter subvertido a ordem, foi também para os militares terroristas. Foram para os militares terroristas. Ou Figueiredo, quando sua equipe cria a minuta da anistia, digamos assim, que depois, 3 semanas depois, o Congresso aprova, não estava lá claro. Peraí, não vamos dar anistia só para os que estão fora da pátria. Figueiredo falou, a casa dos brasileiros é o Brasil, lugar do brasileiro no Brasil. Então, essa galera que está fora vai ser anistiada, poder votar para o Brasil com perdão. Essa galera vai ter perdão irrestrito, ele falou. Mas a galera que estava aqui condenada, essa galera não vai ter anistia. Ou eu tô mentindo? A história tá aí. Por outro lado, porque que o Figueiredo falou? Ele falou, a galera que está condenada, já recebeu condenação de 10, 15, 20 anos de prisão, essa galera não vai ter anistia porque essa galera é terrorista. Essa galera cometeu sequestro e até homicídio. Ué, mas e os militares que cometeram sequestro e homicídio? E torturaram, inclusive, o jornalista Vladimir Herzog? Por que tiveram anistia? Porque a anistia de 79 beneficiou os supostos subversores, aqueles que questionavam a ditadura, quanto os que torturaram. Os dois lados tiveram anistia. Mas a contradição é o quê? Figueiredo falou, olha, e não só, se o Congresso chancelou, o Congresso também, né? Falaram, essa galera que ainda está respondendo o processo vai ter anistia irrestrita. Mas quem já está condenado e preso, não. Ora, que lógica tem? Se eu e você, se 2 pessoas estavam sendo acusados de mesmo crime, um já foi condenado, o processo andou, aí não vai ter anistia. Outro, só porque o processo não andou, aí vai ter anistia ou perdão. A conta não fechou. Mas foi acordo que eles acharam naquela época, porque houve muita pressão popular. É isso que eles tentam fazer. Mas Nicolas, sabiamente, ele não usou a anistia de 79 para fazer analogia com o que eles estão pedindo agora, porque senão ia ficar mais feio do que ficou. Ele usou canalhamente o caso dos direitos civis ou a recusa da Rosa Parks. Mas se a gente for ver o contexto, supostamente eles estão do mesmo lado.
ou seja, bolsonaristas estão do mesmo lado dos que eles chamam de terroristas da época. Por que eu digo isso? A partir do momento que Nicolas diz que esses caras só foram questionar, nós temos o que eles chamam de terroristas, questionaram a ditadura. A Bolsonaro é a favor da ditadura, ou estou mentindo? Então, se nós temos, naquela época, uma galera que questionou a ditadura e foi presa, e Bolsonaro e seu entorno apoiam isso e chamam de subvertores e chamam de terroristas, então os de 8 de setembro também a gente dá para fazer uma equiparação histórica, ou não, seguindo a lógica deles. A diferença, que é onde eu acho que eles tentam buscar alinhamento, é que na época as mães, as filhas e as esposas dos perseguidos políticos criaram um movimento em 75, que era basicamente o movimento das mulheres ou das mulheres por anistia. Por conta desse movimento, foi indo, criou-se o que? Meio que o Comitê Brasileiro por Anistia foi fortificando auxílio, apoio popular e pressionou-se o presidente Figueiredo a anistia. Então eles usam essa pressão popular que houve desde 75 com as mulheres, mães, filhas e esposas dos desaparecidos e perseguidos políticos, e elas fizeram esse movimento e conseguiram sim anistia para aqueles que pelo menos estavam vivos ou foram encontrados vivos. Eles aproveitam disso para pressionar o Congresso agora. Mas eles fazem descaradamente que acham que a gente é inculto, que a gente é incauto, que a gente não entende da história. Só que, repito, era um outro contexto e naquela época, inclusive, Figueiredo fez uma manobra junto, claro, com o Congresso para anistiar também os militares que estupraram, que violentaram, que mataram e que torturaram. Então, não dá para eles tentarem utilizar a mesma régua e se posicionar de maneira diferente na história. Cabe a nós fazer esse discernimento. Então é um canalha que vem num discurso para falar de autoritarismo, sendo que o capitão dele que não quis aceitar derrota só aceitaria se fosse ele o vencedor, porque eles que querem pautar. Mas, repito, tem se esgotado isso. O próprio Silas, ele tenta isso, essa ameaça, querendo dizer para o Supremo, não mexe com o povo de bem, se prender Bolsonaro, eu sou homem da paz, mas se prender Bolsonaro, meio que ameaçando com um levante social, uma guerra civil, não vai ter condições de ter guerra civil no Brasil. É claro, alguns idiotas úteis estão dispostos a morrer por Bolsonaro. A gente viu o tio França, se explodiu. Agora, achar que vai ter protesto gigantesco, Brasil e afora, por conta da prisão de Bolsonaro, é simplesmente tratar o povo cada vez como idiota, como para-choque de político. Porque, desculpa, Bolsonaro não é inocente. Ele instigou, sim, aquela galera a ir lá na manifestação de 8 de janeiro. Ele instigou ontem, ele inclusive aumentou um pouco o tom contra o Supremo. E passou vergonha porque sim, flopou bem flopado. Inclusive, se a gente for comparar com fevereiro de 2024, antes dele ter sido indiciado, né? Que ele levou no mínimo 250 mil pessoas lá na Paulista, pelo amor de Deus, foi um fracasso retumbante. Vergonhoso, passaram sim vergonha, porque não tem mais a capilaridade, a capacidade de mobilização que eles tinham.
Porque a galera tá começando, não toda, mas parte da galera tá começando a entender que precisa lutar as suas próprias batalhas, suas próprias guerras, e não ser para-choque de político. E bolsonarismo é composto por desonestos intelectuais que fingem que defendem o Estado mínimo, mas estão aí, no Estado máximo, aproveitando as regalias do Estado Lavitan, e pelos idiotas úteis que não sabem que não sabem, acham que sabem e ficam brigando, sabe, de maneira insana. Você não consegue falar com eles para eles entenderem, você não consegue isso. Eles estão na bolha deles e defendem o comandante deles. Comandante esse que usa pessoas, usou a família da Débora. A mãe e a irmã da Débora ficaram o quê? 2 minutos no palco como símbolo de quê? Já que a Débora não poderia estar lá. E a galera se permite ser usada. A galera parece que gosta, sabe, de estar perto de gente que tem status. É a mesma galera que julga filho da vizinha porque cometeu um crime preso. É a galera que fica junto com o Valdemar Costa Neto fazendo foto, dando risadinha, porque é canalha, porque é oportunista, porque não tem fibra moral. E aí, para concluir, acho que eu falei tudo, Bolsonaro, que tá faltando. E aí, a gente vê Bolsonaro num discurso mentiroso, cínico, canalha, fingindo que a maioria é a favor da anistia, mesmo todas as pesquisas dizendo que não. Não é pauta para ninguém. E as pessoas estão contra anistiar essa galera. Bolsonaro tenta se colocar como perseguido. Bolsonaro tenta fazer todo tipo de movimento para falar: olha, esses governadores estão aqui comigo, forjaram até a família unida, porque Michele falou, não tem nem 2 meses, que ela e Carlos não tinham nenhum tipo de relacionamento, que era Carlos lá, ela cá, que ela o respeitava enquanto filho do Jair Bolsonaro, e acabou. Eles ensaiaram até um beijo público, tem até os dois, né? Um beijo on cheek, na bochecha. Teve isso, porque eles são canalhas, para falar: olha, toda a família está aqui reunida, querendo dizer que o patriota EAD de Geleia está lá nos Estados Unidos lutando pelo Brasil, que nunca lutaram. Eles sempre lutaram em prol da família deles e conseguiram arregimentar um bando de idiota útil, de desocupado, de gente que não produz nada, nem na sua casa, nem na sua família, nem para o Brasil, e vira para-choque do Bolsonaro, de gente que é adoecida por conta do bolsonarismo, de gente que não para discernir do que está se metendo, como está se metendo. E a gente viu a maioria de gente idosa, de velhos e velhas, a palavra é essa, que foram lá, não tá podendo nem cantar direito, gente, sem nenhum tipo sabe, de força mesmo, de energia, indo lá para fazer volume. Eu só quero ser feliz e ter o Bolsonaro presidente do Brasil e poder me orgulhar de ter um presidente que não gosta de roubar. Só para fazer volume, de gente que não lutou pelo Brasil quando estava jovem e agora idoso quer lutar por quê? É coisa de maluco, é coisa de maluco, de gente que parece que quer só sensação de pertencimento e é usado pelo bolsonarismo. Mentiu na sua fala, disse que inclusive, gente, para mim, quando ele fala isso, que tem
pipoqueiro, popcorn, sorveteiro, ice cream, preso por sentença conta de golpe de Estado do Brasil. em Brasil. Gente, se pipoqueiro, se sorveteiro, se mãe de família, se pai de família cometeu crime, tem que estar preso. E ele mostra tanto desprezo por pipoqueiro e sorveteiro, como quem diz, coitado desses pobres, não são capazes de dar golpe não. Coitado desses pobres, coitados. Um pipoqueiro e um sorveteiro presos por conta de golpe de Estado. É assim que ele trata essa galera. Mas mesmo assim a galera fala, mito, mito, mito. Passou vergonha internacional. Porque o ídolo, o mito de muitos, sequer sabe falar português, coitado. Que dirá outro idioma. De gente que vem aqui no meu canal, eu que sou brasileira naturalizada. E claro, eu falo com um sotaque, falou até português, aprende a pronunciar esse aqui que você pronunciou errado. Eu que falo 5 idiomas. Que vem aqui tentar me corrigir uma palavra, que eu posso trocar assim, que eu posso fazer a pronúncia errada, que eu não sou obrigada a nada, e nem sequer eu sou presidente desse país. Da galera que vem tentar fazer isso porque acha que vem aqui para me desmoralizar enquanto mulher preta ou que não nasceu aqui. Eu sou mais culta, mais instruída e mais habilidosa que o mito deles. Mas eles gostam de virilidade. Mito, mito. O mito incauto, asno bípede, que não sabe sequer pronunciar uma frase simples, que a assessoria dele poderia simplesmente ter feito ele ensaiar para falar aquela frase. Os meus alunos do curso que eu faço nas comunidades quilombolas, na 3ª, 4ª aula, já estavam falando ou pronunciando bem melhor do que Bolsonaro. Pelo amor de Deus! Inculto! Popcorn! Ice cream, igual um idiota achando que tá arrasando, passando vergonha. Ficou 3 meses nos Estados Unidos, não se deu trabalho para falar inglês, ficou fugido lá. 4 anos presidente dessa nação, não teve um assessor para ensiná-lo a falar inglês, pelo menos o inglês básico. Ele foi naquele palco com um papelzinho escrito 6 palavras, mais ou menos, que ele não conseguia pronunciar corretamente. Pelo amor de Deus! Mas é esse cara que é ídolo de muita gente. É esse cara que a galera vai atrás, que ele convoca manifestação, a galera vai. De gente que às vezes não vai prestigiar um amigo, um colega de trabalho, um parente que abre um negócio. De gente que não prestigia um lançamento ou uma inauguração de pessoas próximas, que inclusive recebe convite para ir, mas que vai na manifestação porque se permite ser tratado como asno também. Porque se permite e vai lá, se enrola numa bandeira do Brasil e acha que isso é ser patriota. De gente que não entende como funcionam as análises de dados e quer falar, a USP falou, querendo zoar, a USP falou que tinha 1.000, que tinha 2.000, pelo amor de Deus, só a bolha de vocês funcionam, furem a bolha, só se a USP botar lá em cima funciona. Quando a PM do Rio de Janeiro do Cláudio Castro falou que tinha 400.000 pessoas, muitos de vocês falaram, é mesmo, bando de gente insana, gente que não cuida da sua mentalidade, da sua saúde mental e fica idolatrando esse mito. Foi fracasso sim, e vocês precisam aprender a lidar com a verdade. Vocês gostam de, viver na verdade maquiada. Ai, dói, não aguento. Por isso que vocês não aguentam desafio na vida. Aí já dá tumulto, perturbação na cabeça, porque não sabe lidar. Não sabe lidar com discordância, não sabe lidar
com a verdade. Ai, mas sabe lidar e defende a agressividade dos machos como Bolsonaro, Nicolas, Silas, que são virulentos, beligerantes, 38. Isso vocês sabem defender. Isso vocês sabem. Ai, meu Deus, que macho corajoso. Façam terapia, façam oração. Busquem cura da ancestralidade. Se a mãe de vocês não deu amor, o pai não deu atenção, se curem, parem de ficar buscando, sabe, essa conexão com esses canalhas desses políticos. Eu sei que com certeza ou é daddy issue ou é mom issue, ou é carência de papai ou é carência de mamãe. Pelo amor de Deus, sejam adultos, escolham a batalha de vocês. Fica aí discutindo política como para-choque de político. Política a gente discute com entendimento, com fatos, com base e principalmente com lucidez e domínio próprio, para que a gente não seja manipulado nem à esquerda nem à direita. Mas é isso, vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.